Amados, os esperados pela natureza do dia, que hoje é domingo de Ramos, não é? Todo mundo sabe disso aí, não é? É o domingo que todo mundo vai à igreja, até aquele que não vai à igreja, até aquele que não sabe o que é Ramo, procura Ramo, não é? Outros maravilhosos já não tem nada, cortaram todas aqueles miquinhos, acabaram todos. Hoje, estão nas igrejas. Aleluia. Mas o que importa é o significado, é o impacto que isso aí tem na minha vida. Porque isso aqui tem que ver com a entrada triunfal do Senhor Jesus a Jerusalém, não é? Então, hoje, sejam bem-vindos a essa explanação. Nós ouvimos da palavra de Deus que Jesus entrava a Jerusalém, não é? Entrou de um certo portão. Não é isso que nós lemos? Certa multidão o seguia, né? Ele entrou a Jerusalém. Quando se aproximou de Jerusalém, chegaram a Betchá, é um monte de oliveiras, não é? Jesus enviou 2 discípulos. Desses 2 discípulos, ele disse para eles: vão lá ao vilarejo, a vila próxima, não é? Vão lá ao sítio próximo. Tem lá 2 jumentos. Um jumento e um jumentinho. Não é isso? Vão lá dizer o dono que o Senhor precisa. Entrega-os para o Senhor e vai devolver. E depois, os 2 discípulos, segundo o relato, foram. E chegaram lá, disseram que o Senhor precisa. E depois, o dono teve que liberar os 2 jumentos. E diz a Escritura que, na verdade, quando chegou ali, tiveram que tirar mantas, não é? Porem sobre o jumento para que o Senhor montasse sobre eles. Aleluia. E aqui tem uma coisa que eu gostaria que vocês entendessem. Temos que entender a mentalidade de Deus. Qual é a mentalidade de Deus? Todas as profecias do Velho Testamento apontavam para a pessoa de Jesus. Não entenderam? Todo o Velho Testamento estava balizado na lei. É por isso que Êxodo 19 disse: se me prestarem atenção à minha lei, prestarem atenção à minha palavra, obedecer à minha palavra, vocês serão o meu tesouro pessoal. Vocês serão a minha nação santa. Apesar de todo mundo ser meu, mas quanto a vocês, será o meu especial. Então, era cobrado a obediência da lei. O favor de Deus só vinha consoante a obediência das regras. Aleluia. Mas, tudo isso que apontava para uma pessoa, que essa pessoa é Jesus. Até explicamos quando estávamos falando de Hebreus. Apontava para uma pessoa, que essa pessoa é Jesus. E essa pessoa, Jesus, deveria vir dentre nós. Deveria vir dentre os judeus. Eles não sabiam exatamente quem seria essa pessoa. Quem é essa pessoa? Apesar de se ter a profecia, se ter dito aquilo que ele vai fazer, se ter dito aquilo que ele vai ser, como vai ser. Mas ninguém sabia exatamente quem é essa pessoa. E quando é que essas coisas vão acontecer. Mas apesar de termos os profetas que declararam. É por isso que eu gosto do escritor de Mateus. O escritor de Mateus conta o evento e depois sustenta a sua afirmação. O melhor livro para aprender a Bíblia é o livro de Mateus. Ele fala um assunto e depois isso aqui é como havia sido dito que isso ia acontecer. Então, Jesus chega, diz aos discípulos: vão lá, onde encontrar 2 jumentos lá. Isso aqui, só de dizer isso aqui, vai lá procurar jumentos, era uma proclamação da identidade dele. Para quem era atento às profecias bíblicas, para quem conhecia as profecias bíblicas, quando ele manda levar jumentos, quando ele traz os jumentos, aqueles todos perceberam que esse aqui está a proclamar que ele é aquele de quem Zacarias falou de. Não entenderam o que eu estou dizendo? Esta é a pessoa de que Zacarias referenciou. Porque a pessoa que Zacarias referenciou disse que, na verdade, a partir de agora eu vou defender o meu povo. Eu vou resgatar a honra do meu povo. Eu vou cercar os portões da cidade do meu povo. Não vou permitir o inimigo vir triunfar. Zacarias 9:8, não é? A partir de agora, isso é que eu vou fazer. Isso é uma profecia. E aqui já estavam ricos. E o profeta está dizendo que eu vou fazer isso aqui. E depois, o verso que segue diz: eis que o vosso rei vem. Eis que o vosso Salvador vem. Eis que ele vem. É um rei humilde. É um rei que está sobre um jumento. Filha de jumentinho, não é? É um rei que, na verdade, é por isso que Zacarias referencia 2 jumentos, que é o jumento e o jumentinho. E Mateus também diz que mandou ir buscar. Diz que onde encontrar 2 camaradas, traga-os, os 2. Isso aqui, qual é a necessidade de trazer 2 jumentos? Deveria ter trazido 1, não é?
Mas o problema é da profecia. Que a pessoa deveria entender claramente que Jesus está a anunciar que Ele é o Messias prometido. Ele é o Salvador. Ele é a pessoa que veio salvar. Ele é a pessoa que veio declarar o livramento de Deus. Aleluia. Amém. Então, só de ver os jumentos, isso aqui recordava a profecia. E eu e você acho que entendemos que judeus são imperados a aprender a lei desde a idade inteira. Você chega a 12 anos, já tem 5 livros de Moisés de decora. Se você é mais velho, para herdar, tinha que te levar para o círculo, você recitar todo o livro de Moisés. Se você não consegue fazer isso aí, você perdeu a herança. Porque eles acreditavam que se uma pessoa não conhece a palavra de Deus, não pode cuidar da herança. Essa herança está perdida. Mas se conhece a palavra de Deus, a herança está segura. Está em mãos certas. Vai ser prolongada. Aleluia. Então, quando ele diz que vão levar jumentos, para eles suscita a mensagem, suscita a promessa. Que este aqui que veio trazer paz. Este aqui veio tirar o nosso inimigo. Esse aqui veio destronar aquele que está reinando sobre nós e levantar aquele homem que vive para nós. Aleluia. É por isso que, de seguida, a Bíblia diz que eles puseram mantas para ele subir. E depois cortaram ramos. Colocaram os ramos no chão. Para que o jumento pudesse. Então, isso aqui também trazia uma outra figura. Lá em Zacarias diz que é o vosso rei. Deixa eu ver. Quem é? O vosso rei. Rei, no nosso contexto, caminha em tapete vermelho, não é? Mas Zacarias ainda nos adiantou que é um rei humilde. Reis cavalgam em cavalos. Mas esse nosso rei cavalga em jumento. É um rei humilde. É um rei que é? Sim, isso aqui mostra a humildade dele. Ao invés de termos tapete vermelho, ao invés de termos um cavalo branco, ele vem humilde. Mas é rei. E tem um poder imensurável. O poder que ele carrega não tem medida. Então, aquela situação ali, aquela organização toda foi prescrita por Deus antes de ele chegar. É por isso que quando ele chega, anuncia, parece um teatro que lê o livro, agora estou a ver a execução daquele projeto ali, que ele está fazendo aquilo que está escrito. Aleluia. Então, quando ele faz isso aqui, o que as pessoas à volta dizem? Quando ele faz esse cenário aqui, quando ele monta sobre o jumento, todas as pessoas começam a ficar malucas. Quando todas as pessoas começam a gritar: Hosana, Hosana, o filho de Davi, Hosana, Hosana, isso que está escrito. Eles começam a ficar, criar uma convulsão, criar uma revolta, criar um grito. Aquele grito era um grito do fundo do coração. Algumas versões dizem que até os fariseus disseram: mandam eles calarem. E ele disse: se mandar calar, até as pedras falarão. Me entende, não é? Até as pedras vão fazer o quê? Não tinham como calmar aquele barulho. Era um barulho de agonia, um barulho que saía do fundo da pessoa, um barulho que é agonia misturada com alegria. Por quê? Por que eles gritavam isso aqui? Porque eles se lembravam de Zacarias. Antes de o rei humilde vir, antes de ele montar sobre o jumento, o que ia acontecer? Ele ia nos livrar dos nossos opressores. Ele ia cercar nossa cidade. Ele prometeu livrar. Se de verdade ele já chegou, isso que está acontecendo, é hoje que meu livramento vai chegar. É por isso que a palavra Hosana diz que salva-nos hoje. Essa palavra, amados, não foi uma palavra que eles inventaram naquele dia. Essa palavra também é uma palavra que tinha sido professada. Que quando ele entrar, todo mundo que precisa de salvação pode pedir salvação e a ter. E é por isso que nós lemos o livro de Salmos 118. Se você ler o verso de número 25, é de onde a expressão Hosana vem de. A palavra Hosana, no hebraico, é salve-nos agora. Hoshiana. Salve-nos agora. Salve-nos agora. Traga-nos prosperidade. Faça-nos prosperar. Isso é para agora. E por que nós estamos a dizer agora? É porque ele está aqui. É porque ele está montado aqui na minha presença. Ele está aqui. E depois, eu estou a sofrer. Eu estou sob a opressão romana durante muitos anos.
Eu não sei o que é ter meus direitos. Eu não sei o que é ter uma propriedade. Eu não sei o que é ter vida. Está aqui a pessoa que a Bíblia disse: quando ele chegar, eu terei paz. Quando ele chegar, eu terei minha vida. Quando ele chegar, eu serei salvo. O que eu tenho que fazer? Salve-me agora. É como se fosse Bartolomeu, que ouviu dizer que Jesus restaurava a vista dos cegos. Jesus curava todo tipo de enfermidade. E 2 por 3 Jesus aparece diante de ti. O que você pode fazer? Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Você vai gritar do máximo do seu ser para chamar a atenção dele. Você vai fazer tudo aquilo que você pode, só para ele te atender, só para ele te salvar. Eu não estou acreditando para ele me salvar amanhã. Eu estou acreditando que ele me salva quando? Agora! Tira o meu inimigo e deixa ele salve agora. Hosana, salve-me agora. Hosana, prospere-me agora. Hosana! É isso aqui que tem no Salmo de número 118, o verso de número 25. Leram isso aí, não é? Consegue ver isso nas vossas Bíblias? Pastor, não tem inventado, não é? Diz o que é o Salmo de 118, verso 25. Declara isso aqui em voz alta. É profeta, vamos lá. Não. Não é a pessoa que quer ser salva, isso aí. Vamos lá. Diz o que é? Salva-nos e faz-nos prosperar. Salve-nos e faz-nos prosperar. Salve-nos agora e faça-nos prosperar. É Hosana. Hosana. Salva-nos, Senhor. Nós imploramos. Faze-nos prosperar, Senhor. Então, essa expressão hebraica, eles, na verdade, quando viram Jesus, cortaram a palavra. E é isso que nós dissemos: quando você ora, não pode orar suas próprias palavras. Tem que orar a palavra de Deus. Não entenderam o que eu quero dizer? Quando você ora, tem que orar a palavra. Primeiro tem reconhecimento que Deus está aqui, por intermédio da própria palavra de Deus. E depois, qual é a minha correspondência? É por intermédio da palavra de Deus. É aqui onde nasce o milagre. Falei isso sim. Sabe o milagre? Ele nasce de onde? Nasce de eu ouvir por intermédio da palavra e eu agir por intermédio da palavra. E nasci o milagre. Concebi o milagre e nasci o milagre. É por isso que esses irmãos aqui gritaram Hosana, gritaram salva, gritaram tende piedade de nós, prospera-nos agora. Há muito tempo que estamos oprimidos. É sério que eles não entenderam bem a missão. Não entenderam mais. Eles cortaram corretamente. Jesus anunciou que sou eu, a pessoa de quem Zacarias falou de. Ele anunciou, sem dizer que sou eu. Disse: vamos lá levar os jumentos. Primeiro, para saber que na vila ao lado tem jumentos, são 2. E ele não era daquele sítio ali. É um filme, não é? Isso aí mostra quem ele é, não é? 2, saber que o dono não vai negar quando ele dizer que sou eu que sou levar. É outro filme. Me entende, não é? Aleluia. E depois, quando chega aqui, as pessoas veem: não, todo esse cenário justifica claramente que é ele a pessoa de quem nós estávamos à espera. É ele o rei. É ele o filho de Davi. É ele que vai reinar no sítio de Davi. É ele que vai tirar os romanos de circulação. Então, salve-nos agora. Gritaram isso aqui. Gritaram isso aqui. Gritaram isso aqui. Então, aonde nós lemos? O salmo que nós lemos é um salmo, na verdade, um salmo de ação de graça. Mas é um salmo messiânico. É um salmo que, na verdade, fala de Jesus. Quando você lê o verso número 18, diz que não morrerei, mas ficarei para anunciar os feitos do Senhor. Quem você acha que está dizendo isso aqui? Rapaz amado. Quem você acha que está dizendo isso aqui? Quem? É Jesus. Eu não morrerei, mas ficarei para anunciar os feitos de Deus. Eu acredito que essa pessoa aqui, que está dizendo isso aqui, é o próprio Senhor Jesus. Aleluia. É o próprio Senhor Jesus. E depois ele diz: o Senhor me castigou severamente, não é? Mas não me entregou à morte. Quem viveu depois de morrer? Quem venceu a morte? Jesus, não é? É o próprio Senhor. E depois: abram as portas da justiça para mim, pois quero entrar para dar graças ao Senhor. É Jesus que está dizendo: ok, me deixa lá sofrer. Eu escolho passar pela justiça de Deus. A justiça de Deus cobra que eu sofra. Eu vou sofrer. Eu vou, diz, livre, espontânea vontade. Amém? E depois diz: esta é a porta do Senhor.
pela qual entram os justos. Essa é a porta que os justos devem fazer o quê? É essa porta que eu quero entrar. É essa porta que eu... E ela ainda diz que dou-te graça, porque me respondeste. E foste a minha salvação. Se é uma justiça de Deus, é um sofrimento que eu tenho que ir. A salvação só virá do próprio Senhor. Aleluia. E depois ainda diz que esta é a pedra que os construtores rejeitaram, que tornou-se a pedra angular. Quem é essa pedra que está falando? A pessoa que os fariseus, os doutores, aqueles que sabiam de Zacarias, sabiam de tudo aquilo ali, negaram a ele. Negaram a ele. Mas ele tornou-se a pedra angular. É por isso que todo mundo está a gritar que salve-nos. Salve-nos. Outro dia eles lhe ridicularizaram, outro dia eles negaram o milagre dele, negaram, mas agora todo mundo está em alarido, todo mundo está a levantar a voz, todo mundo está dizendo salve-nos. É ele que é a pedra que os construtores antigos negaram. Isso vem do Senhor. E é algo maravilhoso para os nossos olhos. Hello? Isso é algo maravilhoso para os nossos olhos. E é este o dia em que o Senhor agiu. Lembrou-se de nós, alegremos, vamos exaltar a Ele. E depois salva-nos, Senhor, nós te imploramos. Prospera-nos, nós te imploramos. Aleluia. Deve a razão de eles dizerem isso aqui. Porque eles também conheciam o canto de salmo. Esse salmo aqui era cantado a marchar em direção à igreja. E é um salmo que eles, um dizia uma coisa, a outra pessoa respondia. Me entendem, não? Lia tudo aquilo que eu lia um bocado e depois dizia salva-nos, Senhor. Prospera-nos, cursos. Aleluia. Então, eles gritaram isso aqui porque sabiam que se ele faz aquilo ali, é ele. Então, aquele salmo ali eu posso lhe orar agora. Aquele salmo eu posso lhe declarar agora. Eu vou ter a resposta. E depois, até Lucas nos ajuda a contar. Bendito é aquele que vem em nome do... Eles reconheceram que Jesus vinha em nome de quem? Do Senhor. Aleluia. E o Senhor é que trouxe luz para nós. É por isso que prepara o sacrifício. Muitas versões do verso 27 diz preparem a ramos, não é? Preparem, mas a versão original diz prepara o sacrifício. E leva o sacrifício, amarra pelos chifres ao altar. Pega o sacrifício, amarra pelos chifres no altar. Isso aqui apontava que ele, mesmo entrando agora, daqui a nada ele vai ter que morrer. E você não sabe. Quando eles gritaram, salve-nos, prospere-nos, isso aqui provocou a ira dos doutores da lei. A ira dos saduceus e fariseus. E eles disseram, não, vamos lá matar o Senhor. Entrou em reunião e disseram, não, vamos fazer o quê? Vamos lá matar a esse Senhor. Só que, nisso aí tudo que estavam dizendo, vamos matar esse Senhor, eles estavam a completar, na verdade, o salmo. Estavam a completar as profecias, que eles deveriam ter que ir ao altar. Diz, carregam o sacrifício, amarram o sacrifício, atai o sacrifício e trazer ao altar. Quem é o sacrifício? É o Senhor Jesus. Agora estão debatendo a ordem no livro de Salmos. Salve-nos, salve-nos. Estão gritando, Hosana, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. 2 por 3, eles, os fariseus, dizem, atai o sacrifício, traga-no ao altar. Atai o sacrifício. Carrega esse que leva para Golgota. Carrega esse homem para morrer. Carrega esse homem para se completar a verdade. Carrega esse homem. Aleluia. É sério, quem escreveu o verso 27, algumas das versões, foi influenciado a pensar que estava falando de ramos. Amém? Mas fala-se do sacrifício. Sacrifício é o próprio Senhor Jesus. Então, o que essa mensagem traz para mim e para ti? O que significa domingo de ramos para nós? Significa a minha salvação. Significa aquele dia que eu tenho a oportunidade de Jesus entrar na minha vida. Significa aquele dia que, na verdade, Jesus está aqui e eu tenho a oportunidade. É como se ele viesse vindo aqui e disse, o que queres que eu faça para ti? Toda a escritura aponta que está aqui, meu Salvador. Quando ele está aqui, o que eu tenho que fazer? Salve-me, Senhor. Prospera-me, Senhor. Aqui há 2 pontos, 2 orações que são levantadas aqui. É a salvação e a prosperidade. Não está entendendo você?
Estou aqui a viver sob o regime romano por anos, vocês. Estou aqui sob a opressão romana há anos, vocês. Eu não tenho nada. Eu não tenho liberdade. Eu não tenho recursos. Está aqui a pessoa que a Bíblia disse que iria limpar a minha cidade. Fechar os meus produtos para o inimigo não desfilar na minha vida. E depois, o que eu tenho que orar? Salva-me, Senhor. E prospera-me hoje. Pois estou há anos, não conheço prosperidade. Estou há anos, não tenho nada. Meus bolsos estão vazios. Meu celeiro não tem milho. Minha machama não produz. Salve-me, Senhor. Hosana! 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 Enquanto eu grito isso aqui, para a minha salvação se concretizar, os fariseus estão a fazer alguma coisa lá. Estão a dizer, dai o sacrifício. E no sacrifício, recebe o livro de Hebreu, quando ele completou a obra da purificação, ele sentou à direita e disse, hoje eu te concebi. Você é meu filho. Senta-te à minha direita, até que eu faça os seus inimigos estrado nos teus pés. Para o meu inimigo ser estrado do meu pé, Jesus deveria morrer. Para o meu inimigo ser estrado do meu pé, para eu sentar e reinar com meu pai, Jesus deveria morrer. Atalho para o sacrifício. Pega o sacrifício para lá. Prepara o sacrifício. Vamos lavar no altar. Aleluia. E é esta a verdade que eu preciso de entender. Que eu e você, Jesus entra ali. É por isso que quando ele entra ali, para piorar, atiçar a ira dos fariseus, ele entra. Eles lhe mandar calar. Hello? Fizeram o quê? Diga até o vizinho. Vão te mandar calar. Vão te mandar calar. Mas Jesus sabe o que respondeu? Mesmo se eles calassem, as pedras vão falar. Mesmo se eles calassem, ou a volta vai clamar por meu livramento. Não tenho como calar. Não posso me conter. Sofri tanto tempo, mas não posso me conter. Está na hora de eu clamar. Está na hora de eu buscar minha salvação. Está na hora. E Jesus, quando entra no templo, encontra que aonde deveria ser o sítio de oração, era sítio de negócio. Hello? Aonde deveria ser o quê? Sítio de oração, tornou-se sítio de negócio. Vendiam cabras ali, vendiam ovelhas ali. Vendiam, você já vê o sítio onde vendem animais, não é? Uma igreja tornou-se um sítio nojento, um sítio sujo, um sítio não merecedor. E Jesus fica irritado. É aqui que foi desenhado para ser casa de oração. Mas agora virou sítio de ladrões. E Paulo escreve que eu e você somos templo do Espírito Santo, não é? É como se Jesus viesse à tua vida hoje, encontrar que aquela pessoa que deveria orar sem cessar é a pessoa que não está na oração, está na corrupção. É a pessoa que não está na oração, mas está na prostituição. É a pessoa que não está na oração, mas está nas drogas. É a pessoa que não está na oração. Você vai desenhar como um templo. O templo de Deus para Salomão disse que construa um templo que as pessoas vão vir cansadas, virem problemáticas, vão encontrar paz em ti. Vai encontrar aconchego em ti. Vai encontrar vida em ti. Você foi desenhado para ser aquele tipo de pessoa. Que pessoas que vêm com problemas, quando encontram a ti, encontram a solução. Pessoas que vêm carregadas, quando encontram a ti, encontram o livramento. Pessoas que vêm a ti chonadas, encontram alguém que vai lhes ajudar. É esse desenho de Deus para a tua vida. Nós estamos entendendo? Estou falando contigo. Você é por isso Jesus diz, você sois a luz do mundo. O sal da terra. Sal traz solução. Sal encontra a couve que não sabe a nada, nem anima. Mas quando mete sal, passa a ter sabor. Sal traz diferença. Sal encontra onde não tem bichinhos. E você mete sal, todo bichinho sai para cima. Sal purifica. Sal traz vida. Luz, vocês. Quando está escuro, nós não conseguimos cozinhar. Quando está escuro, não conseguimos ensinar arroz. Quando está escuro, não podemos estudar. Quando está escuro, não podemos. Depois não podemos. Mas quando a luz vem, tudo é possível. Tudo é possível, não tem luz. E Jesus está dizendo, você é que é essa luz. Você é que é esse sal. É por isso que quando ele se aproxima de ti e vê que está sujo. Ele não chegou, viu que está sujo e depois abandonou. Ele chegou, viu que está sujo e se irou. Fez o quê? Se irou.
Dá dor ao coração de Jesus olhar para ti assim. Dá dor ao coração de Jesus encontrar tanta hipocrisia. Dá dor a Jesus olhar para ti e pensar que você é uma cristã, enquanto a vida que você faz no oculto é outra coisa. Dá dor ao coração de Jesus isso aqui. Dá dor. Porque nós pretendemos ser boas pessoas, enquanto nós somos líderes lá no prostíbulo. Dá dor a Jesus isso aqui. Que aqui, nós todos aqui estamos a rir aqui. Estamos a dizer glória a Deus, estamos a dizer tudo aquilo ali. Mas somos nós que orquestramos até sequestros. Somos nós que participamos em todo tipo de bandidagem. Isso aqui não é agradável a Jesus. E ele está a dizer, eu vim limpar esse templo aí. Eu vim remover todo esse lixo dentro de ti. Dá dor a Jesus, vocês. Dá dor. Você foi desenhado que você é templo do Espírito Santo. Mas dá dor a Jesus encontrar que você é templo de demônios. Você tem espírito de feitiçaria. Você tem curanderismo dentro de ti. Dá dor a Jesus. Dá dor a Jesus. Dizer, você é aquele que ele disse, pelas suas pisaduras nós já fomos curados. Mas dá dor a Jesus enquanto você está enfermo. Você está enfermo. Sabe o que nós devemos fazer para ele entrar? O que eles fizeram para ele entrar no templo? Estou falando sozinho. O que eles fizeram? Clamaram Hosana. Buscaram a sua salvação. Todo aquele que chamar pelo nome do Senhor será salvo. A purificação é antecedida do clamor. A purificação é antecedida do clamor. Clamar a palavra de Deus, declarar a palavra de Deus. A palavra foi dada assim, nós devolvemos a palavra dessa maneira, não é? Ele disse isto e nós devolvemos. Hosana, salva-nos, prospera-nos hoje, muda a minha história hoje. E quando ele entra para mudar a tua história, ele encontra que você está desorganizado. Você não está preparado para a bênção. Você não está preparado para conter a bênção. E ele vai ter que fazer uma limpeza. E dói fazer a limpeza. Mas a limpeza tem que ser feita. Porque essa aí não é teu ser. Você não foi desenhado para viver assim. Você não foi desenhado para ser enfermo. Você não foi desenhado para a prostituição. Você não foi desenhado para ser drogado. Nem foi desenhado para vender droga para os outros. Não é o desenho de Deus para ti. Nem foi desenhado para ser desgraçado. Porque mais você não se converte por causa dessa desgraça. Tem pessoas que não querem saber de igreja, porque aqueles que vão à igreja são os farpados, são desgraçados. Quer dizer, a nossa vida não é atrativa. Não atraímos as pessoas. Tem pessoas que não se convertem porque nós somos os piores lá onde nós vivemos. Pior lá onde estudamos. Pior lá onde trabalhamos. Pior em todo sítio. Não há luz nenhuma em nós. É por isso que as pessoas não veem a Deus em nós. Deus é invisível, você só é visto pelas nossas ações. Jesus disse, saberão que você é meu quando você amar o próximo. Saberão que é meu quando você, na verdade, caminhar na minha luz, caminhar na minha palavra. É isso aqui que é a verdade. Essa verdade tem que ser abraçada. Não é só a respeito de levar ramo, dizer Hosana na igreja todo dia, sem entender. Quando você diz Hosana, é que você já viu Jesus. Você já contemplou que aquilo que Zacarias profetizou está aqui. É por isso que eu estou a buscar a minha salvação. É que você, na verdade, já tem a revelação. E você está a aplicar a sabedoria dizendo, Hosana, salva-me hoje. Prospera-me hoje. E quando você faz isso aqui, Jesus toma um passo. Ele entra no templo. Quando ele diz Hosana, vozes que dizem, manda calar. Nós ouvimos no testemunho de uma irmã que estava a orar. Houve uma voz que disse, cala, cala-te. Não precisa gritar. Mas se eu calar, mesmo as pedras vão falar. Aqui na atmosfera onde estou, não consigo calar. Aonde eu estou parado aqui, todo mundo está a orar. Eu não consigo calar. Eu não consigo me conter. A dor é demasiada, a alegria também é demasiada. Quando você tem tamanha dor, e você, na verdade, tem a solução aqui. Tem uma mistura de alegria e dor. E depois eu me levanto, eu me exalto, eu faço aquilo ali. E a cura entra. Jesus entra no templo. Jesus purifica o templo. Aleluia. Ele purifica o... Seja purificado hoje. Hoje você tem que ser salvo. Hoje você tem que ser prosperado. Essas duas coisas têm que acontecer. Você tem que conhecer a salvação. Conhecer a prosperidade. Conhecer a salvação é o que? É saber que mesmo se eu cair, morrer agora, eu estou nas mãos de Deus. Tenho certeza da salvação. Não importa o que acontecer, eu estou salvo. Não importa o que acontecer, Deus é comigo. Não importa o que acontecer. E não importa quem vier, como vier. Eu tenho alguém que controla a minha vida. Toda pessoa que tem que vir aqui passa de quem é soberano na minha vida. É essa vida que temos que é aquilo que Zacarias diz que não vai permitir o inimigo vir dançar aqui dentro de mim. Porque o meu rei está a vir humilde, está a vir montado num jumento. E o trabalho dele é vedar aqui que não se entre nenhum lixo.
É essa fé que você tem que carregar. Jesus, se entrar na tua vida, vai te limpar com certeza. Mas se Ele te limpar, você é amarrado a ser um salvo e próspero. Muitos de nós não temos certeza se eu moro agora, vou para onde? Muitos de nós, o diabo, todos os dias me lembra aqueles meus erros, não é? Aquele de errado que eu fiz. Aquilo ali, você fez isto aqui, você não é boa pessoa, você é má, você é isso aqui, você é aquilo ali, você é aquilo. Não é isso que se diz. Mas a Bíblia está trazendo hoje uma verdade. Salvação. Vamos fazer 2 orações hoje, amém? Hoje vamos fazer 2 orações. Vamos fazer 2 orações. Vamos fazer 2 orações? 2. Antes de muita coisa, vamos fazer 2 orações. Senhor, salva-me hoje. Senhor, eu quero salvação. Senhor, eu quero ter certeza de que eu sou salvo.